Tá chegando mais um Tamo Junto em Cristo, seu podcast catequético. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos e unidos em nome de Jesus. Hoje estamos comemorando um ano de Tamo Junto em Cristo. É o seu podcast catequético, idealizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia de São José de Ribamar, aqui de Aquiraz. E é uma imensa alegria nós comemorarmos este um ano deste projeto, um projeto evangelizador, que traz aqui pessoas que servem a igreja com amor, com entusiasmo, aquele fervor que brotou do seu coração para servir a Cristo. Aqueles que estão junto conosco na missão de evangelizar a nossa paróquia, tanto os membros de pastorais, de grupo de oração, de catequese, e também aqueles que vêm contribuindo de uma forma ali bem discreta, mas fortalecendo os ensinamentos que a igreja nos propõe. E hoje nós estamos neste um ano de aniversário recebendo o diácono Cláudio Carvalho. Seja bem-vindo, diácono. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, aqueles que acompanham esse podcast. É uma imensa alegria estar aqui nessa paróquia tão querida, paróquia de Aquiraz, ao lado do seu lado, Fagner, para falar do meu testemunho, para falar também desse ministério ordenado que eu assumi na minha vida, que é o diaconato permanente. Então, para mim, é uma imensa alegria, um imenso prazer de estar com todos vocês. Muito bem. E para você que está aí, sintonizados não só na Soleste FM, mas também no canal do YouTube, Paróquia de Aquiraz Oficial, deixa aí o seu like, deixa a sua pergunta que a gente vai aí, na medida do possível, vai tentando responder. Diácono, como você mesmo mencionou, Diácono Cláudio Carvalho, gostaríamos de conhecê-lo, Quem era Cláudio Carvalho antes de ser diácono? Como foi que surgiu? Como foi que veio o Espírito Santo até no seu coração e brotar aí a semente do serviço do diaconato? Muito bem, foi uma caminhada bem longa, que começou juntamente com a minha própria vocação de leigo na igreja. Tudo começa como leigo, Até os padres, os bispos, enfim, todos começam como leigo dentro da igreja, servindo, Na minha parte, eu comecei na minha adolescência ainda, participando dos grupos de oração, através do Seminário de Vida no Espírito Santo, coração tocado, a gente tem aquele encontro pessoal com Cristo, E lá na paróquia da Tapera, que é a minha paróquia de origem. Então, muito tocado com aqueles encontros, aqueles finais de semana que nós passávamos o sábado, o domingo, louvando, adorando a Deus, e tudo me encaminhou para o serviço na igreja. Eu comecei, na verdade, como ministro de música. Na verdade mesmo, o primeiro serviço que eu assumi dentro da igreja foi fazendo leituras, as leituras na Santa Missa. Buscava sempre me colocar à disposição lá do serviço da liturgia, mas logo me senti chamado, atraído para a música. E me engajei no primeiro ministério, que era o Ministério Coração de Maria. E junto ao ministério existia um grupo de oração que inclusive era coordenado pelo atual padre Josileu, Josileu do Queiroz, que na época ainda nem tinha entrado no seminário ainda. Era o grupo de oração Coração de Maria, lá na Tapera. Isso ainda na minha adolescência. Então, a partir daí, eu comecei a assumir vários serviços dentro da igreja. Me tornei catequista de crisma, assumi várias funções dentro da paróquia. Era uma espécie de faz-tudo. Eu sei. E aí, com o desenvolvimento, fui chamado a servir como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, como MESC, ministro extraordinário da Palavra, e finalmente, já agora mais recentemente, a convite das pessoas, dos amigos, então fui tocado para buscar o caminho do diaconato permanente. Eu me recordo uma vez, eu estava indo em direção a Guanassés, onde fica o centro da nossa região episcopal, quando
o diácono Adailson, que é o diácono que está lá atualmente, servindo na paróquia da Tapera, ele me lançou esse convite. Por que você não busca o caminho do diaconato permanente? Está aberta a próxima turma da escola diaconal. E aquilo me tocou e eu aceitei quase que imediatamente. E foi interessante porque já tinha acontecido a primeira reunião e precisaria apresentar a carta do pároco até uma segunda reunião, né? E já seria no final de semana seguinte, então eu tive que correr. Falei na época com o padre Wagner. Naquela época eu já era muito engajado dentro da igreja, então para mim foi muito fácil, né? Porque eu conversando com o padre Wagner, ele disse, não, meu filho, assino com todo prazer a sua carta de apresentação. E fui. E quando a gente sente que é o chamado mesmo, né? É interessante, porque eu participei da reunião no sábado, descobri que eu tinha que fazer o curso de teologia, o curso superior de teologia, e na segunda-feira eu fui à Faculdade Católica de Fortaleza para fazer minha matrícula. Então, isso sem nenhuma garantia de nada, né? Porque você começa uma caminhada dessa, você não tem garantia de que você vai ser ordenado. Mas o Espírito Santo me chamava de uma forma tão veemente dentro do meu coração que eu sentia que aquele era o caminho que eu tinha que trilhar. Olha só. É bonito demais saber, porque tudo te empurra, né, para aquela direção. E você deixa agir, né? O Espírito Santo vai te conduzindo e vai te moldando até você chegar aonde. E há quanto tempo já você já está o quê? Há quanto tempo já no diaconato? Isso foi no ano de 2017, né, esse chamamento, né? Então, a partir daí, eu fui à Faculdade Católica e, de fato, comecei a cursar. Fazendo o curso de teologia no período noturno, né? E eram as aulas à noite, presenciais, e vocês vejam as intempéries, os desafios da vida, né? No ano de 2020, veio a pandemia e tudo fechou. E nós tivemos que passar, então, a assistir aulas em casa. Mas isso não é desafio, não é um empecilho, não é uma barreira para quem de fato quer atingir o objetivo. Então, mesmo em casa, mesmo diante da dificuldade, na frente do computador, nós prosseguimos o curso, né? Na realidade, os candidatos ao diaconato permanente, é uma característica que daqui a pouco nós vamos tratar, eles são pais de família, casados, né? Muitos têm filhos, então tem a sua função na igreja, já que desempenham, né? Existe um requisito que nos condiciona a sermos pessoas já engajadas dentro da igreja, efetivamente. Você tem o seu trabalho profissional, que você da onde você tira realmente o seu sustento, não é? E você vai buscar, então, mais um caminho, não é? Que além da sua própria família, né? Porque você é esposo, você é pai, não é? E aí você vai buscar esse caminho do diaconato. Então, é um somar de responsabilidades, mas que a gente aceita com muito carinho, muita vontade, porque é o chamamento que Deus faz nos nossos corações. Interessante. E, assim, porque, assim, é diferente do serviço do diaconato para aqueles que estão se preparando para ser padres, né? Porque eles ali estão reclusos e estão só naquela mesma obrigação. Mas o diacono permanente, ele tem a sua vida social, né? Tem o seu trabalho, né? E como é conciliar isso, diácono? Nós temos que sempre entender o seguinte: o diácono permanente, ele é o contrário do diácono transitório, porque o diácono transitório é aquele que vai passar apenas o diaconato como um estágio em vista à ordenação presbiteral, como o padre. Então, ele passa ali um ano, muitas vezes não passa nem um ano como diácono. E ele é uma pessoa celibatária, ele não tem família, né? Então, ele vai automaticamente, a vida dele é consagrada apenas à igreja. Já o diácono permanente, ele tem por característica ser um homem casado, muitas vezes pai de família, e ele tem a sua profissão. Então, ele precisa conciliar tudo isso. Mas é preciso entender que a principal missão do diácono permanente é com a sua família. Ali é a origem, ali é a base, ali é o fundamento. Então, para todos vocês que estão escutando agora, que podem fazer surgir no coração de vocês
esse desejo também ardente de servir a Deus como ministro ordenado, como clérigo, como membro da igreja, como diácono permanente, compreenda a principal missão do diácono permanente continua sendo a sua família, a sua base, o seu fundamento, dando atenção à sua esposa, dando atenção aos seus filhos, lutando para que a sua família ela possa estar junto de Deus e possa estar de forma harmoniosa, não é? Todos eles engajados, todos eles buscando caminhar rumo ao céu. Aí, em seguida, não é? Ele vai trabalhar na igreja, ele vai servir profissionalmente e vai trabalhar na igreja, conciliando da melhor forma possível, mas sempre entendendo a principal missão do diácono continua sendo a sua própria família. Olha só, você que está aí acompanhando e quer saber mais sobre, né, este serviço lindo da igreja, do diaconato, só você conversar com o seu pároco, tá? Você também pode buscar alguns amigos que sejam diáconos para eles poderem te passar essa experiência, né? Isso. Essa experiência de vida que eu acho é lindo demais. E lá na frente, né, diácono, nós vamos conversar quais são os quesitos para você se tornar um diácono, não é isso? Exatamente. Mas agora vamos saber o significado, né? Como foi que surgiu a palavra diácono? De onde é que veio esta palavra que hoje, né, está aí dentro da nossa igreja, formando homens para o serviço da missão em paróquias e em qualquer outro local assim seja permitido, ou melhor, seja convidado, né, a realizar. A servir. A Muito servir. bem. A origem do ministério de diácono permanente, ela é bíblica. Ela surgiu já nas primeiras comunidades cristãs. Os apóstolos, eles acompanhavam Jesus Cristo. Para que nós possamos compreender, quem são os apóstolos? São aqueles responsáveis pelo rebanho do Senhor. Os apóstolos hoje, eles são os bispos, são as testemunhas. E é interessante, Fagner, porque nossa igreja é linda, além de ser católica. Claro. Né? Vocês vejam, existe, para os bispos serem bispos hoje, existe uma sucessão chamada sucessão apostólica, onde um bispo de uma determinada igreja, ele repassa para outro bispo aquela missão que ele recebeu originalmente, voltando do tempo, remetendo ao próprio Jesus Cristo, que instituiu, então, a sua igreja, como chefe da igreja, o apóstolo Pedro, e como os outros apóstolos também, que receberam o mandato apostólico. Os bispos, então, que eram os apóstolos da igreja primitiva, eles constituíram seus auxiliares mais próximos, que eram os presbíteros. Os presbíteros, então, que eram colaboradores dos bispos, dos apóstolos, na missão evangelizadora da igreja. Mas, em determinado momento, a igreja ela se sentiu na necessidade de instituir mais um ministério. Por quê? Tudo começou quando as viúvas, está em Atos dos Apóstolos, né? As viúvas, elas de origem helênica, de origem helenista, elas estavam se sentindo preteridas na distribuição diária de alimentos, né? E em detrimento das viúvas de origem hebraica. Diante desse conflito que se instaurou, não é, porque elas necessitavam ser assistidas de maneira igual com as viúvas de origem hebraica. Porque, veja bem, a viúva é aquela que estava desassistida de tudo. Ela não tinha mais marido, muitas vezes não tinha filhos para cuidar. Então, era a comunidade cristã que cuidava. E os presbíteros e os bispos da época, os apóstolos, estavam tão ligados à missão evangelizadora que eles precisaram de mais um ministro para, então, servir às mesas das viúvas. E esse ministro foi o diácono. Os diáconos, na verdade, a origem da palavra diáconos, ela vem do grego antigo, né? Que significa servidor, aquele que serve. Na verdade, a origem ela remonta, a origem da palavra é aquele que tem uma missão de servir o outro, né? Interessante, Fagner, porque a palavra diácono, ela ao mesmo tempo, ela expressa a identidade do diácono, ou seja, ele é aquele servidor, é o servidor, mas também expressa sua missão, porque a sua vocação, que é de servir,
Na verdade, o diácono, ele é a figura do Cristo servidor. Aquele Cristo que na última ceia, ele mostrou como é que se comanda a igreja. Não sendo servida, mas servindo e dando a sua vida pelos irmãos. O Cristo, ele é a cabeça da igreja, se humilhando, se abaixando, lavando os pés dos demais. Então, essa figura do Cristo servidor, ela está espelhada, então, na missão do diácono. O diácono, portanto, é aquele que serve, é aquele que se humilha, é aquele que se abaixa também para servir principalmente os mais necessitados. Como eu falei, a origem seria servir as viúvas, as pessoas desassistidas. Então, o que aconteceu? Vamos avançar um pouquinho na história? Acho interessante contar isso. Não, para poder entender, né? A gente precisa entender de onde foi que surgiu, né? E isso, vamos avançar um pouquinho na história. Então, os diáconos, eles serviram para servir as mesas. Eles surgiram para servir a mesa. Porém, logo após a escolha, a eleição dos diáconos e a imposição das mãos sobre aqueles homens que a palavra de Deus diz que eram homens cheios do Espírito Santo, que eram homens de uma reputação ilibada e de homens que estavam realmente dispostos a se sacrificar pela igreja e pelo povo de Deus. Logo após a escolha desses sete homens, não é, que eu tenho aqui a relação deles, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, esses nomes estão em Atos dos Apóstolos 6, nos versículos 2 e 3. Mas logo remontou que eles não ficaram limitados simplesmente a servir ao diaconato da caridade. Para se ter uma noção, né? O primeiro mártir da igreja, o protomártir da igreja, se chama diácono Estevão. Ele foi aquele que testemunhou através... A palavra dizia que ele era um homem iluminado, um homem cheio do Espírito Santo, cujas palavras ninguém conseguia resistir, ninguém conseguia rebater aquilo que ele dizia entre os hebreus. A única solução que aqueles homens daquele tempo, aqueles homens maus daquele tempo tiveram para deter Estevão, foi então martirizando ele, apedrejando. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Um outro diácono continuou a missão também de Estevão. Esse diácono se chamava Filipe. Ele é chamado, Filipe, era chamado de o evangelista, né? Aquele que levava o evangelho. E ele pregou na região da Samaria, que era uma região que os hebreus, naquela época, tinham um preconceito. Por que eles tinham preconceito contra a Samaria? Porque eles não consideravam os samaritanos puros. Eram pessoas que tinham sido exiladas para o outro território, quando foram conquistados, e quando eles retornaram, eles misturaram, eles estavam miscigenados à fé cristã, a fé judaica, melhor dizendo, com a fé dos outros povos conquistadores. Pois bem, a missão dos apóstolos foi exatamente nas primeiras comunidades hebraicas. Mas o apóstolo, o diácono Filipe, ele se dirigiu precisamente a Samaria. Precisamente aquele povo mais, vamos dizer assim, vítima do preconceito. E lá ele evangelizou muitas pessoas. Interessante que o primeiro pagão a ser batizado, isso está em Atos, no capítulo 8, versículos 5 a 7, foi um eunuco etíope, que se converteu ao evangelho através da pregação do diácono Filipe. Então, veja como os diáconos, eles logo se destacaram, não é? sem desmerecer a função dos apóstolos, afinal, os apóstolos foram os líderes da igreja, né? Foram os fundadores das comunidades, das igrejas, né? Então, mas os diáconos também tiveram sua importância. O primeiro protomártir da igreja, o primeiro a converter um
um pagão, um não-judeu, né? O eunuco etíope, e através dessa missão que foi assumida de forma tão ardorosa pelos primeiros diáconos. Não é? Então, uma história fabulosa, uma história muito linda, uma história muito comovente, que mostra que na igreja primitiva ela estava, embora que nascedora, embora sendo nascente, sendo crescente, mas ela já se estruturava nas suas missões, né? Nos seus ministérios. Então, na função do bispo, os líderes realmente da igreja, os sucessores dos apóstolos, que comandavam as igrejas que iam se espalhando, os presbíteros, os primeiros colaboradores dos bispos, né, que eram aqueles homens que estavam, então, servindo como os bispos, né, como auxiliares diretos, né, e os diáconos, que eram aquelas pessoas do grau da ordem mais baixo, né, mas que era também homens que se sacrificavam, homens que pregavam o evangelho, homens que faziam milagres, homens que convertiam as pessoas ao evangelho, a Jesus Cristo, né? Interessante, tá aí. Você está acompanhando um pouco da história do serviço do diaconato desde os tempos primitivos, né? E vale ressaltar que nós agora, né, teve assim uma virada de chave, vamos se chamar assim, logo após a vinda do Concílio Vaticano II, diácono. Exato. Né? Então, eu gostaria muito que você pudesse explicar um pouco como foi essa mudança, como foi esse fortalecimento, né, do serviço do diaconato a partir do Concílio Vaticano II. O que aconteceu? No decorrer da história, o ministério ordenado dos diáconos ele foi meio que desaparecendo. Por quê? Porque o diaconato ele se tornou um caminho transitório, simplesmente se transformou num caminho transitório para, então, o ministério ordenado do presbiterato, dos padres. Né? Ocorre que se sentiu a igreja a olhar para isso, olhar para essa situação e comparar com a igreja primitiva, ela percebeu sabiamente, né, a igreja percebeu sabiamente, que aquele ministério estava esvaziado. Então, foi a intenção da igreja, através do Concílio Vaticano II, mais especialmente numa carta denominada Lumen Gentium, né, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que restaurou o ministério do diaconato para homens casados. Aí, estes homens, eles não serão ordenados presbíteros, nem serão ordenados bispos, mas eles permanecerão inteiramente dedicados, com as suas vidas inteiramente dedicados a esse ministério do diaconato. Né? Então, existe uma hierarquia, né? Os bispos, eles ocupam o 3º grau da ordem, os presbíteros o 2º grau da ordem e os diáconos o 1º grau da ordem. Na verdade, os diáconos, eles estão subordinados eclesialmente aos bispos, mas eles são provisionados nas igrejas particulares, nas paróquias, né? E lá eles são os colaboradores, né? Aqueles que estão lá para auxiliar os presbíteros, né? Que são os párocos, que são os responsáveis por aquela porção do povo de Deus constituída dentro de uma paróquia. Então, o diaconato, ele ressurge através do Concílio Vaticano II, através dessa Constituição Dogmática Lumen Gentium, e ela foi sendo regulamentada, né? O Papa Paulo VI, ele regulamentou o Ministério do Diaconato Permanente através de um documento chamado Motu Proprio Sacrum Diaconatus Ordine, isso no ano de 1967. E também um outro documento que regulamentou esse serviço foi a Carta Apostólica Ad Pacendo, que significa, né, apacentar. Aqueles que apacentam o rebanho. Né? Para mostrar que nós, diáconos, também temos essa função de apacentar o rebanho de Deus. Né? Então foram estabelecidas as normas litúrgicas para a ordenação e para o exercício do diaconato permanente. No ano de 1998, a Santa Sé ela lançou mais 2 documentos, não é?
muito importantes para o diaconato permanente. Um diretório litúrgico e também um diretório para a congregação, para a educação católica, através, então, da formação dos diáconos permanentes. No Brasil, foi lançado, então, uma diretriz, um documento chamado Documento 74. Esse documento, ele estabelecia a chamada lei canônica, não é? Por meio de um decreto, que instituiu no Brasil o serviço do diaconato permanente de forma mais regulamentada, porque antes a regulamentação via da Igreja Universal, lá em Roma. Não é? Certo. No ano de 2007, interessante, no ano de 2007, o arcebispo Dom José Aparecido Tosi Marques, ele lança, então, um decreto, o decreto 5 de 2007, onde ele estabelece as diretrizes na Arquidiocese de Fortaleza para o diaconato permanente. Então, vocês vejam, a igreja ela é constituída de normas, né? São chamados os documentos normativos. Tem a igreja geral em Roma, a igreja no Brasil e a igreja local, que é na Arquidiocese de Fortaleza. Tudo regulamentando o serviço do diaconato permanente. E só para tirar aqui uma dúvida, esse documento no qual Dom José ele ordenou, né, ele apresentou aqui na nossa arquidiocese, é somente válida para os diáconos que são da arquidiocese, não é isso? Exatamente. Então, cada arquidiocese ou diocese também pode criar suas normas, não é isso, Diácono? Cada diocese tem as suas normas locais. Existe a norma geral, que é a norma da Igreja Universal, que vem a partir de Roma. Existem as normas no Brasil, né, através da CNBB, que lança suas diretrizes, seus diretórios, e existem as normas locais, né, que cada diocese, cada arquidiocese, ela tem os seus próprios documentos regulamentando o exercício daquele ministério ordenado. E vai muito com a realidade, né? Também Isso, acima da realidade. Com a realidade local, Isso. se estabelecem, então, essas diretrizes. Muito bem. Bem, nós vamos agora falar um pouco agora dos nossos apoiadores, aqueles que mantêm, né, este projeto. Primeiramente, agradecer a cada um de vocês. Hoje o Jorginho não pôde estar, mas eu mando aqui o abraço a todos que fazem a JG Contabilidade. Ele que é um parceiro excepcional, contribui com este projeto. Tá? Então, você que deseja fazer, né, a declaração da sua empresa, imposto de renda, ou até mesmo, né, colocar a sua empresa aí, né, dentro dos documentos tributários que requer, né, o Simples Nacional, até mesmo o MEI, né, você pode contar com a JG Contabilidade. Também o seu RH da sua empresa, também você pode, né, contar com a JG Contabilidade. Entre em contato no 85 987 76 2600 ou 3361 2600. Também nas redes sociais você encontra aí @JG Contabilidade e tire as suas dúvidas, né? Lá tem uma equipe eficiente que vai estar aí sempre à sua disposição. Também agradecer também ao Widen, tá? Mais de 20 cursos de graduação à distância. Você que deseja fazer aí a sua, né, ter o seu diploma reconhecido pelo MEC, nota máxima, nota 5, para que você possa ter a sua garantia e entrar no mercado de trabalho com confiança, com o diploma na mão, né? E aí você pode contar com a Widen, tá? Fica aqui no prédio da Rádio Sol Leste. Você aí pode fazer sua matrícula, tá aí o Instagram, o contato também, tá? É o 98994-6133. Fala aí com a gente que estamos aqui à disposição. E agradecer à Rádio Sol Leste pelo espaço que está aqui concedendo para que a gente possa gerar tanto as imagens quanto também o áudio para você. E no mais, agradecer o Padre Alderi, toda a sua equipe, irmã Conceição, que deu esta força e continua dando esta força e incentivo para que nós possamos realizar este projeto. Bem, hoje está bem assim, está bem catequético, está bem envolvente o nosso assunto sobre o serviço do diaconato, né, dentro da igreja. Agora, Diácono Cláudio, nós também temos essas características que foram criadas, né, do diácono permanente,
aqui, mais precisamente, dentro da arquidiocese, quais foram eles? O que você pode nos mostrar em cima do que foi já falado, né? Meu abraço, então, para a irmã Conceição, para o Padre Alderi, né, que abriu esse espaço tão importante, né, que é um espaço catequético, que é um espaço realmente que toca os corações através desse serviço que você vem fazendo, né? Quero te parabenizar por esse importante trabalho que você vem desempenhando. Né? Essa presença, essa entrevista hoje é sinal disso. Né? Claro. Você vai cativando as pessoas através da palavra, através dos meios de comunicação. Isso é exatamente o que a igreja convida-nos a fazer. Né? Parabéns pelo seu serviço. Muito obrigado. Pois muito bem. Vamos voltar aqui para as características do diaconato permanente. Eu vou falar logo daquela que mais desperta a atenção. O diácono permanente, ele tem uma dupla sacramentalidade, como a gente disse no início. Ele recebeu 2 sacramentos de serviço. Quais são os sacramentos de serviço? O matrimônio e a ordem. Interessante, você vai me dizer, mas o matrimônio é um sacramento de serviço? Sim, claro. Ele é um sacramento por meio do qual os pais, né, o marido, a esposa, eles servem a comunidade a partir do serviço que ele presta dentro da sua família. A gente sabe que a família, ela é a célula máter da sociedade, aquela célula que mantém a sociedade de pé. Então, os pais, com esse serviço também de evangelização na igreja doméstica, que é a família, né? Eles evangelizam os filhos, evangelizam a família, aproximam de Deus, e isso é fundamental. Pois bem, é um sacramento de serviço. O marido serve a esposa serve o marido, ambos servem os filhos servem os pais. Né? Ninguém casa para ser servido, né? Mas para servir a exemplo do Cristo Jesus. Né? Mas o sacramento da ordem é aquele sacramento que nós primeiro vem à mente quando nós falamos de sacramento de serviço. Né? Porque o padre, os bispos e os diáconos também de forma colaborativa, eles doam suas vidas ao serviço ministerial da igreja, evangelizando, levando a palavra, levando também a caridade, através do serviço litúrgico também. Eles fazem a oferta da sua própria vida em prol da comunidade. Então, eles recebem os 2 sacramentos, matrimônio e ordem. Como eu falei, para o diácono, o primeiro sacramento que ele deve servir é o sacramento do matrimônio. Depois, o sacramento da ordem. Pois bem, no matrimônio, os homens casados, né, tem que ser casado há pelo menos 5 anos, né, e ele tem que ter pelo menos 5 anos de serviço dentro da igreja. Ele tem que estar ali a serviço como leigo há pelo menos 5 anos. O padre tem que conhecer, o padre tem que confiar naquela pessoa que ele vai indicar para esse ministério. Então, na realidade, são homens casados, então eles não são celibatários, porque os celibatários são aqueles que vão receber o sacerdócio, né, como presbíteros ou como bispos. Eles têm a característica do diaconato é a castidade. Por quê? O que é a castidade? O que é que ela difere do celibato? O celibato, ele não vai casar, ele não pode ter uma esposa. Já o diácono tem a sua esposa, mas ele é fiel a ela. Né? Então, ele vive a sua sexualidade, a sua vida dentro do matrimônio, não é? De forma plena. Então, esses homens, eles são, como eu disse, pessoas que trabalham, que têm suas funções remuneradas fora da igreja. Eles não são remunerados pela igreja. Eles podem até receber uma ajuda de custo, uma ajuda de custo de combustível e tudo, mas eles não são remunerados, não recebem espórtulas, não é? Não é um salário porque ele não é um profissional como o outro, ele recebe espórtulas, né? Os padres e os bispos. Já o diácono, ele não recebe espórtulas, ele pode receber uma ajuda de custo. Entendo. Então, ele pertence à hierarquia da igreja, ele de fato é um clérigo, né? Como eu disse, o primeiro grau da ordem, né? E eles
tem funções dentro da igreja que lhes são próprias, né? Existem 3 diaconias. A diaconia da palavra, que é ser guardião da palavra de Deus. Na Santa Missa ele proclama o Evangelho. Existe a diaconia da liturgia, né? O diácono é aquele que serve a mesa, que prepara a mesa, né? para o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E existe o terceiro sacramento, que é aquele que nos remonta à primeira missão dos diáconos, quando nós falamos lá em Atos dos Apóstolos. Caridade, a diaconia da caridade. Vamos lembrar que os diáconos foram aqueles que foram chamados para servir as viúvas, né? Aquelas necessitadas, aquelas que precisavam se alimentar, né? Então, e as 3 diaconias, elas interagem entre si, não existe nenhuma que prepondere em relação à outra, mas eles agem de forma harmoniosa dentro da missão do diácono. Então, são características, são essas as características principais do diácono permanente, como eu falei, né? Muito bem. E também, algo interessante de saber, diácono, que o diácono, quando ele se torna viúvo, ele não pode mais casar. Isso, É isso? é bem interessante. Isso é muito importante, a gente dizer para os jovens, para os maridos, os homens que já estão casados, né? Que desejam, então, seguir esse caminho. Caso a sua esposa ela morra, ela venha a falecer, o diácono, depois de ordenado, ele não pode mais se casar, né? Ele vai, então, ser celibatário. Vamos colocar assim, a nível Brasil, existe algumas dioceses, arquidioceses, que permitem a alguns diáconos permanentes, dependendo da necessidade pastoral, em razão de um pequeno número de sacerdotes, existe a possibilidade de esses diáconos, depois que a esposa falece, ele se torna celibatário, de serem ordenados presbíteros. Mas isso não é a regra normal, não é? Se nós temos, por exemplo, como é o caso da Arquidiocese de Fortaleza, um elevado número de candidatos, de seminaristas, né? De homens, de padres, tem um grande número, então não há necessidade. Vai, então, permanecer como diácono permanente. Então, a Arquidiocese de Fortaleza também, ela não costuma ordenar como diácono permanente homens celibatários. Sim. Na minha turma teve um celibatário. Um homem que não era casado e que desejava ser diácono permanente, e Dom José acolheu e Dom Gregório ordenou. Mas não é a norma. Normalmente são homens casados. Muito bem. E assim, nós estamos aqui, né, conversando esse assunto bem interessante sobre este momento, né? Já falamos sobre a diaconia da palavra, né? A diaconia da liturgia e também da caridade. E vamos falar agora as atualizações, né, do diácono permanente no momento que nós estamos, né, nestes últimos tempos. Como é que ficou essa atualização, diácono, para aqueles que... Os documentos, eles vão sempre evoluindo, Fábio. A igreja, ela vai sempre se atualizando, ela vai sempre estabelecendo doutrinas, diretrizes pedagógicas para os candidatos ao diaconato permanente, né? Aqueles que desejam ser sacerdotes, né, ser presbíteros, eles são chamados o quê? Seminaristas. Já os candidatos, aqueles que desejam ser diáconos permanentes, eles são chamados de candidatos. Ah, sim. É como se o candidato fosse um seminarista. Entendo. Né? Então, são feitas normas, estudos, para que aqueles candidatos ao diaconato permanente, eles trilhem um caminho até a ordenação diaconal. Na Arquidiocese de Fortaleza, são estabelecidos, por essas normas de atualização, diretrizes, normas para que essas pessoas possam ingressar e percorrer esse itinerário até a ordenação. Nós temos aqui o documento a nível Brasil, o 74 da CNBB, e aqui mais na igreja local, o decreto, não é, 05 de 2007. Então, a idade mínima
para que nós possamos Pronto. É isso ser que... ordenados, né? Para ingressar na escola diaconal, que é como se fosse o seminário dos diáconos permanentes, né? A pessoa deseja ser padre, ele vai para um seminário, ele fica isolado, ele sai da sua família, né? E passa a viver integralmente dentro do seminário. Já os candidatos ao diaconato permanente, eles vão para a chamada escola diaconal, que tem uma reunião uma vez por mês. Então, ele tem seu serviço litúrgico, seu serviço pastoral na igreja, né, sendo catequista, sendo ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ministro extraordinário da Palavra, e ele vai para a escola diaconal receber formação uma vez por mês. Então, ele tem que ter, no mínimo, a idade mínima para ingressar na escola diaconal são 30 anos. É o que estabelece o diretório da CNBB, que foi acolhido pela Arquidiocese de Fortaleza. E 35 anos para ser ordenado diácono permanente. Então, a idade mínima, 30 anos. E para se ordenar, a idade mínima é 35. Certo. Eles têm que estar, como eu já disse, né, tem que ser casado há pelo menos 5 anos. O nível de escolaridade é bem interessante, porque o documento 74 da CNBB estabelece que ele pode ter nível médio. Mas não é o caso da Arquidiocese de Fortaleza, que exige o nível superior. Porque o diácono permanente na Arquidiocese de Fortaleza tem que ser formado, ele tem que ser graduado em teologia. Pronto. Então, é um nível maior de exigência. Né? Por que a Arquidiocese faz isso? Porque ela deseja homens preparados. Claro. Homens que, de fato, entendam a palavra, né? E que possam levar o Evangelho de uma forma mais qualificada. Então, como eu disse, a pessoa tem que ter uma participação ativa na paróquia de origem há pelo menos 5 anos. Ele tem que ser conhecido do pároco, né? Você não pode cair de paraquedas numa paróquia, que o padre nem lhe conhece, você nunca fez nada dentro da igreja, e dizer, padre, assina uma carta para eu ir ali para a escola diaconal. Não, você tem que primeiro mostrar que você é uma pessoa ilibada, uma pessoa que está com a vida doada para dentro da vida leiga. Né? Verdade. Ele tem que ter aceitação comunitária. Ele tem que ser bem aceito pelo presbítero, pelo pároco, e pela comunidade paroquial. Ele tem que ser bem visto. Não é aquele homem que cria problemas, que causa confusões. Que discorda, né, de algumas coisas relacionadas à sua comunidade, né? Que gera conflito, isso aí... Conflitos. É aquele homem que causa desarmonia. Não, o pároco ele vai avaliar tudo isso. Ele tem que ser um homem que tem que ter... Ele ser bem quisto dentro da sua comunidade eclesial. E tem que ter o consentimento familiar. Atenção, esposas, escutem bem o que eu vou falar agora, prestem bem atenção. Você tem que concordar. Você tem que assinar uma carta para que o seu marido possa se tornar diácono permanente. Se você não concordar, se você não assinar a caixinha de próprio punho, seu marido não vai ser diácono. Né? Então, essa aceitação familiar é principalmente da esposa, né? que exige essa carta de encaminhamento da esposa também, de aceitação. Mas dos filhos também, principalmente quando esses filhos forem maiores. Né? Eles têm que ter um assentimento familiar. Então, como eu falei, o pároco, ele assina a carta, né? Encaminhando. E naquela caixinha, o que ele vai contar lá? Ele vai contar seu histórico, o histórico da sua vida. Ele vai dizer quando é que você se engajou. Vamos dizer que ele não conheça você há muito tempo, né? Porque os padres fazem esse rodízio, ele passa no máximo 6 anos, normalmente, né? Numa paróquia. Então, você está com um serviço de 20, 30 anos, sei lá, dentro da igreja. Ele talvez não conheça a sua origem, mas ele vai colher informações. Então, ele vai contar toda a história da sua vida. Eu fui catequista, eu fui ministro de música, eu fui ministro fui MESC, né? Ministro da Eucaristia, fui ministro da Palavra, extraordinário. E aí ele vai colocar tudo isso na carta e vai dizer um homem respeitado pela comunidade e que, nesse momento, vejo como hábil para pleitear esse ministério. Né? Na verdade, todos entram dentro da escola diaconal como candidato a candidato. Então, esse
O homem, ele vai chegar lá e vai passar o primeiro ano de formação. Não é de formação, é de vocação. Ele vai discernir a vocação dele no primeiro ano, é vocacionado. Né? E lá vão se analisar a responsabilidade, como esse homem é tratado, como esse homem ele dirige-se dentro da comunidade eclesial. Por isso ele tem que ter qualidades. Como diz o Atos dos Apóstolos, homens respeitados e cheios do Espírito Santo. Então tem que ser pessoas maduras. Claro. Né? Ele tem que ter maturidade psíquica. Ele tem que ter capacidade de diálogo. Ele tem que ser uma pessoa responsável, equilibrada, não é? E tem que ter piedade eucarística. Ele tem que ser um adorador de nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico. E tem uma piedade mariana. Ele tem que ser devoto de Nossa Senhora. Nós somos católicos, nós temos uma mãe, nós temos nosso Pai, nosso Deus Trino, mas nós também temos uma mãe que é Maria Santíssima. E tem que ser uma pessoa que tem espírito de pobreza, ou seja, desapegado dos bens materiais, não é? Não pode ser aquela pessoa gananciosa, Compulsiva, né? aquela pessoa que busca o dinheiro. Afinal, o serviço ministerial da igreja, ele não é uma profissão, não é? É uma vocação de caridade. Você vai doar-se por amor e não por dinheiro. Né? E ele tem que ter uma atividade profissional. Como eu disse, os padres recebem espórtulas, né? Como eles doam, como eles são consagrados, como eles doam a sua vida, 100% da sua vida da igreja, eles precisam de alguma forma ter um sustento, né? Por isso eles recebem aquela espórtula para se manter. Já os diáconos permanentes, não. Eles não recebem essas espórtulas, né? Mas por isso eles têm que ter uma atividade profissional, né? Eu tenho a minha atividade profissional. E essa atividade profissional, ela tem que sustentar a sua vida. Tem que ser o sustentáculo da sua vida, né? Que é a remuneração que você obtém por meio da sua atividade profissional tem que ser suficiente para sustentar a sua vida, da sua família. Muito bem. Tá aí, gente. Tá aí você vê, acompanhou um pouco aqui, né, o passo a passo para você se tornar um diácono. E eu vejo que sempre alguns têm um desejo, mas a família às vezes tem uma certa resistência, até porque imagina-se, né, diácono, eu vou perder meu esposo para a igreja, ele não vai ter tempo para a família, para os filhos, então tem essa resistência ainda por parte de alguns, né? Então, algumas esposas têm esse medo. Pois é. Mas eu gostaria de falar acerca disso. Pronto. Mulheres, escutem bem o que eu vou dizer agora. Não tenham medo de colocar o seu marido nesse caminho. Vou lhe dizer uma verdade que vem do profundo do meu coração. Os homens que buscam a Deus por meio do ministério ordenado, do diaconato permanente, eles se tornam mais prudentes, mais amorosos, mais servidores da família. O ministério do diaconato não é o ministério do diácono. Ele é o ministério da família, do marido, da esposa, dos filhos. E quanto mais ele serve, mais ele é tocado. Então são homens que se tornam mais fiéis, realmente assumem a castidade e se tornam homens que, através da formação contínua que se recebe dentro da escola diaconal e posteriormente, porque nós continuamos sempre recebendo essa formação, mesmo após sermos ordenados. Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para que Jesus entre, e Jesus entrando, nós descobrimos a verdadeira importância da família. Então não tenham medo, mulheres, de colocar o seu marido nesse caminho. Né? Ainda agora, há uns dias atrás, eu falava com um amigo meu, né, que trabalha junto comigo, no órgão onde eu trabalho, e a esposa tinha muito receio, né, de dar essa carta, porque temia exatamente isso, né, que ele se dedicasse tanto à igreja que abandonasse a família. E eu dizia para ela, não tenha medo, porque o serviço diaconal é da família. Inclusive as esposas participam dos encontros, todos os encontros que são bimestrais, as esposas vão, as esposas também participam dos retiros, enfim, é o ministério da família.
Muito bem. E assim, como já foi falado, né, vocês não temem em perder seus esposos para a igreja, porque pelo contrário, né, como o diácono falou, vai se fortalecer ainda mais na fé e no serviço dentro da família. Vai fortalecer a sua família. Você vai trazer Jesus Cristo para dentro do seu lar. Isso é muito bonito. É verdade. Então, assim, já encaminhando já para o finalmente, está pertinho aí, Gabriel? Quanto? Pronto. Então, dentro desse período de 10 minutos, como é que a gente pode agora entrar mais detalhes? Você falou sobre a formação propriamente dita e agora as suas dimensões, né? Isso, as dimensões que é tanto da formação espiritual como, né, tem a primeira, a formação humano-afetiva, a formação espiritual, e aí vem a teológica e a pastoral, né? Agora sim, uma dúvida. Antes de você entrar para a escola diaconal, você precisa antes fazer o curso de teologia. Na realidade, o curso de teologia ele é feito simultaneamente à participação à escola diaconal. Alguns homens, eles já têm, inclusive, a teologia, então eles ficam somente na escola. Mas você não precisa terminar o serviço, o acompanhamento da escola para começar, não. Pelo contrário, quanto antes você começar, melhor. Então você faz paralelamente. Na semana você assiste aula na faculdade, uma vez por mês, no sábado, você vai às reuniões da escola diaconal. Então... Pois vamos agora ver como essa formação progressiva é estruturada. Como você falou, são 4 dimensões. É bem completo. O candidato ele é formado nos seus níveis mais diversos. Na dimensão humano, enquanto homem, afetivo, né? Então, mostrando tudo isso. Olha, você é pai primeiro, você é um marido primeiro, né? Então, a dimensão humana afetiva, ela é muito trabalhada. Depois, a dimensão espiritual, lógico, você tem que ser um homem de fé, tem que ser um homem devoto de Nossa Senhora, você tem que ser um adorador. Obediente, então, essa dimensão né? tem que ser bem trabalhada em você, para que ela possa resplandecer cada vez mais. Existe a dimensão intelectual, logicamente, né? Você vai fazer um curso de teologia. Isso. Então você tem que ser um homem preparado, você tem que conhecer a Sagrada Escritura, você tem que ser um homem que conheça os documentos da igreja, a vida dos santos, para que você possa transparecer para formar a comunidade através do seu serviço na palavra. E tem a dimensão pastoral, né? Porque, como eu disse, nós somos colaboradores dos presbíteros, então nós damos formação, como eu estou fazendo aqui, é um serviço de formação. Sim. Nós participamos, fazemos a celebração da palavra, não é? Que nós não podemos... É diferente da Santa Missa, porque a missa existe a consagração, é o sacrifício de Cristo. Mas nós também fazemos a nossa celebração da palavra, que só não tem o sacrifício, né? Mas que tem toda aquela dimensão celebrativa. Então, a pastoral, você acompanha as pastorais, aquilo que o presbítero, né, que o pároco vai lhe indicando a fazer. Então, é bem diverso, é bem diversificado e é muito rico, né? Então, como eu disse, a primeira etapa é o vocacional, para você saber se você realmente tem vocação para aquele ministério. Depois, o primeiro ano é de propedêutico, é de introdução, onde você vai conhecendo as primeiras lições, onde você é orientado, onde aquelas pessoas que estão na escola diaconal, que são padres e diáconos mais experientes, eles vão discernir na sua vocação também. E depois, na segunda etapa, nós temos aquela formação teológico-pastoral e, no final, vai existir uma avaliação. Você tem, não é fácil, viu? É um caminho árduo, mas para todos aqueles que persistem, não é? Que estão realmente, a vocação existe dentro do coração, você, no final, recebe uma avaliação e, se o bispo entender que a igreja ela não dá a vocação para ninguém. A vocação existe. O que a igreja faz é reconhecer essa vocação. Então, no final, se a igreja reconhecer que você, de fato, é vocacionado ao diaconato permanente, o bispo, então, ele vai lhe encaminhar para a ordenação, após o recebimento dos ministérios, né? Então, ninguém entra na escola diaconal acreditando que vai ser ordenado. Nós só sabemos mesmo que vamos ser ordenados
no dia da nossa ordenação, quando o bispo impõe as mãos sobre nós. Então, até lá, não é? Nós estamos sendo avaliados, nós estamos sendo... existe um processo de discernimento. Mas eu vou dizer, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Aqueles que discernirem dentro do coração, que querem abraçar esse serviço, o façam, porque grande é a riqueza desse ministério, vale a pena. Muito bacana, então. Tá aí, gente, né? Aí são as palavras, né, do diácono Carlos, motivadoras para você, para todos nós que desejam um dia seguir este caminho do diaconato, né? E já acima, né, já chegando já aos momentos finais aqui do nosso encontro formativo, primeiramente, quanto tempo você passa para ser diácono? O período de estudo leva quanto tempo? Bom, vamos lá. Não existe um tempo, vamos dizer assim, fixo, né? Mas o que é certo é o seguinte, existe um ano de vocacionado, né? E 4 anos dentro da escola diaconal, então seriam 5 anos, né? Uhum. A gente sabe que é mais, porque é um processo de discernimento, depois você vai receber os ministérios, como eu falei, né? Uhum. O ministério do leitorato, que é aquele que proclama a palavra, do acolitato, que é aquele que serve à mesa, até então ser ordenado, né? Então, dura em média, vamos colocar assim, de 5 a 7 anos, é mais provável que de 7 anos para frente, né? Mas provavelmente 7 anos para aqueles que estão buscando hoje. E hoje, onde é que o diácono Cláudio serve atualmente? Muito bem, eu passei 35 anos servindo na paróquia da Tapera, né, como leigo, desde quando eu iniciei a minha vida dentro da igreja, né? E em 2024 me ordenei diácono permanente, né? E servi de agosto de 2024 até o final do ano de 2025 na paróquia da Tapera. E em janeiro de 2026, o que eu falei primeiro, né, Fagner? A primeira missão do diácono permanente é com sua família. E quando eu senti que minha família precisava mais da minha atenção, eu decidi, então, buscar Dom Gregório para dizer, Dom Gregório, eu preciso morar mais próximo de casa. Eu, como moro em Fortaleza, desde 2013, né, eu disse, não, Dom Gregório, eu preciso me aproximar de casa para dar uma assistência melhor. Não só a família, mas não só a igreja, mas também a família. E hoje eu sirvo na paróquia Santa Luzia do Meireles, lá em Fortaleza, com muita alegria. Foi muito bem acolhido lá. Muito bom, então. Então, desde já, agradecer a sua presença, a sua participação, a sua vinda, o seu sim, né, esse chamado para nosso projeto. E aí, desde já, fica a nossa alegria, né? Fica nosso entusiasmo aí pelas palavras, pelo exemplo, pelo testemunho que você nos deu hoje aqui. E enriquece cada vez mais este projeto. Muito obrigado, diácono. Amém. Então, eu que agradeço por esse espaço, peço que Deus abençoe, né? Vamos pedir a bênção, né, de Deus, nosso Senhor, para que abençoe esta Rádio Sol Leste, essa que há tantos anos, né, há tantas décadas, vem prestando tantos serviços ao nosso município de Aquiraz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe, Maria Santíssima, de São José, padroeiro desta paróquia, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, estou à disposição quando precisar de uma formação sobre outros assuntos, né? A igreja ela é muito rica, né? Então tem muitos assuntos para serem debatidos, discutidos. Pode sentir-se à vontade, eu verei com o maior prazer e satisfação. Oh, que coisa boa. E será sim a primeira de muitas, viu? Amém. Pois é, gente. Esse conteúdo está disponível aí no canal do YouTube. A você que ficou também na Rádio Sol Leste, nosso muito obrigado. A próximo programa, espero você aqui com a gente, tá? O nosso próximo podcast. E tamo junto em Cristo. Um forte abraço a todos. Saúde e paz. Saúde. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. YouTube Paróquia de Aquiraz Oficial. Você acompanhou o podcast Tamo Junto em Cristo. Apoio Cultural. JG Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. 85 3361 2600 ou 98776 20 e Rádio Sol Leste FM 104,9.